Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos saber bastante coisa sobre as leis das combinações químicas. Só que antes disso, nós temos que ter uma ideia do que sejam reações químicas. São fenômenos em que uma ou mais substâncias se transformam produzindo uma ou mais substâncias diferentes das iniciais. Ok? Entenderam? Nós vamos ver vários exemplos, nós temos vários tipos de reações e é essa a nossa aula de hoje. Vai ser super gostosa, super interessante. Vamos ver como que ocorreria essas reações? A primeira delas é a mudança de coloração no sistema. Tem reações que, por exemplo, está aqui o Becker, misturei, está lá branquinho, daqui a pouco muda de cor. E aí eu sei que houve uma transformação química, houve uma reação química. Então a mudança da cor é um aspecto muito importante para nós sabermos se uma substância reagiu ou não. Vamos agora à liberação de gás, ou melhor, efervescência. Se você mistura alguma coisa, começa a sair borbolhas e aquela fumacinha, eu noto que houve novamente um fenômeno químico, ou melhor, uma reação química, porque você sabe que toda reação química é um fenômeno químico, é a transformação. Beleza, beleza? Vamos a outra. Precipitação, ou melhor, formação de composto insolúvel. E agora, como é que eu poderia te mostrar isso? Fácil. Está aqui meu Becker, Erlenmeyer, qualquer aparelhagem química, ao misturar uma substância a outra, eu vou notar que embaixo houve uma precipitação, ou melhor, algo ficou sólido. Isso mostra perfeitamente que ocorreu a nossa reação química. Vamos a outro. Liberação de calor, ou melhor, elevação da temperatura do sistema reagente. Nós sabemos, nós que eu digo os químicos, que têm prática em laboratório. Por exemplo, imagina você num laboratório, tá lá a água, tu colocou uma substância, colocou a mãozinha no frasco, tá quente, tá quente, tá quente, ai, eu noto perfeitamente que ocorreu aí uma reação química, houve um calor. Agora tem outras que ao misturar, coloquei a mão no recipiente, vai ficando geladinho, geladinho, geladinho. Fácil de perceber que ocorreu uma reação química. Vamos agora saber o que é uma equação química. É a representação de uma reação química por meio das fórmulas das substâncias participantes. Vamos conhecer alguns símbolos usados nas nossas equações químicas. Olha aqui, por favor. Sinal de mais quer dizer reage com. Essa setinha é com formação de. Quando a setinha está inclinada, é porque houve um desprendimento gasoso. Setinha para baixo, está ocorrendo um precipitado. E esse delta significa aquecimento. Observaram direitinho? Fácil, né? Aquele aquecimento indica que tem calor. Sinal de mais, é claro, estamos somando as substâncias reagentes. Flechinha inclinada é o que mesmo? Desprendimento gasoso. E mais outros que devagarzinho eu vou te apresentando. Beleza? Já sabe como montar uma equação química? Ótimo! Agora nós vamos ver alguns tipos de reações químicas. Para entendermos melhor reações químicas, vamos ver um trechinho do filme do Professor Aloprado. Shelley, you've been a guinea pig long enough. It's time to see if this stuff really works.
cheekbones. I have cheekbones. Look at my cheekbones. Yes. Look at my chest. Look at my breast. Oh, I don't have breasts. I'm an acre. I don't even need a bra anymore. Look. Oh, God. I'm thin. I'm thin. E aí, viram lá o professor aloprado? Gordinho, 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 ou melhor, bem gordão, né? E aí ele começou a fazer aquelas misturas todas, aquelas reações todas, bebeu e ó, ficou magrinho. Que fantástico, né? Aquilo ali foram reações que ele fez. Agora, se realmente é verdade ou não, eu gostaria aí de saber a forma que ele usou. Mas é claro, né, ele não vai contar pra mim. Tudo bem, legal, esse filme é muito engraçado. Vamos então agora continuar nossas aulas. Vamos ao primeiro tipo das nossas reações químicas, que vão ser as nossas reações de síntese ou adição. Quando duas ou mais substâncias combinam entre si, formando um composto. Vamos ver o exemplo deste conceito. Eu tenho aqui meu composto A reagindo com meu composto B. Poderia ter mais, mas vamos só nos fixar em A e B e produzindo o nosso composto X. Observe alguns exemplos. Eu tenho carbono reagindo com oxigênio e produzindo o CO2. Notem, carbono, oxigênio, duas substâncias, produzindo apenas uma, o CO2. E olhe mais os outros. Nitrogênio mais hidrogênio, produzindo amônia. Óxido de cálcio com água, produzindo hidróxido de cálcio. Monóxido de carbono, reagindo com oxigênio e produzindo CO2. Notaram? Beleza? Muito fácil as nossas reações de que mesmo, crianças? Olha a palavra, olha o exemplo. 2 dando 1 é uma síntese ou adição. Notem também o equilíbrio químico. Olha para cá. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho meio. Daqui a pouquinho a gente mostra isso, porque senão é muito conteúdo de uma vez só. Mas só observe as nossas reações químicas. Vamos agora a outro tipo de reação química, que é a nossa reação de análise ou decomposição. Vamos ver o que é? Ocorre quando de um único reagente forem obtidos diversos produtos. Vamos lá para o nosso cartaz. Olha para cá. Observe, eu tenho aqui o H2O2, a nossa água oxigenada. Quando eu coloco luz, o que acontece? Ela se transforma em água e oxigênio. Vamos agora a outro exemplo. Eu tenho aqui o nosso bicarbonato de amônio. Quando eu aqueço, ele é decomposto em amônia, água e gás carbônico. Observaram aquele delta? Novamente, aquele delta quer dizer aquecimento. Legal? Vamos ao outro. A nossa água, quando eu passo uma corrente elétrica, eu teria o hidrogênio e o nosso oxigênio. Vamos agora a outro tipo de reação química, que é a nossa reação de simples troca ou deslocamento. Ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma outra substância simples e outra composta. Observe aqui nesse cartaz como isso funciona. Eu tenho aqui o ferro, notem, ferro é um metal, reagindo com HCl com nosso ácido clorídrico. Ei, peraí. Antes de continuar a te mostrar, vamos pensar um detalhe super importante, que é a nossa reatividade química. Nós sabemos que temos reações que também não ocorrem, depende muito dessa reatividade. Mas eu vou te explicar assim, mais ou menos, através de cargas, fica fácil de tu entender. O ferro, ele é positivo. E tu notou que ele está sozinho, ele está doidinho para combinar, namorar. Opa, mas se ele é positivo, o que ele quer? Ele quer namorar, um carinha negativo, né, criançada? Isso aí. Então, peraí. Olha pra cá.
Aqui no HCl ele está acompanhado. Nós sabemos que o H é mais e o Cl é menos. E o ferro, que é positivo, quer namorar o cloro, que é negativo. Ora, e como o ferro é mais reativo que o hidrogênio, que está atrapalhando o lance dele,